Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Inspiração. Que Deus abençoe a sua vida de forma grandiosa neste dia. Queridos, lembre-se, primeiro Deus. Não saia de casa sem colocar Deus primeiro na sua vida, sem fazer uma oração. Se você tem condições, leia uma passagem bíblica, faça um estudo, venha aqui para o Café com Inspiração todos os dias, para que a gente possa juntos iniciarmos o nosso dia juntos, para que a gente realmente se conecte com Deus, para que a gente coloque Deus na nossa vida primeiro do que qualquer outra coisa. Deus abençoe a sua vida hoje, seja muito bem-vindo e vamos juntos para continuar a nossa semana sobre os milagres incríveis do Senhor Deus. Bom? Queridos, então vamos lá. Estamos aí no nosso 4º episódio desta série, tá? E realmente está sendo muito poderoso. Espero que você esteja gostando, né? Se você não assistiu os outros episódios, eu vou recapitular agora aqui com você. Na segunda-feira, nós falamos sobre os milagres incríveis do Senhor, né? E aí foi a história de Moisés. Tá? A semana, desculpa, eu falei sobre a segunda-feira. A semana está sendo os milagres incríveis do Senhor. E nós falamos sobre Moisés e quando Moisés abriu o Mar Vermelho, através do grande ato miraculoso de Deus que Moisés abriu o Mar Vermelho. Na terça-feira, nós falamos sobre o profeta Elias, quando ele deu uma seca e uma fome muito grande na terra e Deus proveu alimento para ele. Na quarta-feira, ontem, falamos sobre o profeta Eliseu e o grande general sírio Naamã, como Deus, de forma grandiosa, através do profeta Elias, agiu e curou Naamã da lepra, e através da fé, obviamente, que Naamã mostrou. Hoje, nós vamos voltar a falar de um profeta, tá? Vamos falar do profeta Elias novamente, e vamos falar como milagres, muitas vezes, levam à adoração, levam as pessoas a crer e a adorar a Deus. Muitas vezes a gente viu isso, você já leu, teve a oportunidade de ler os evangelhos, você vê Jesus fazendo milagres e as pessoas crendo nele após ele fazer milagres, porque as pessoas entendiam que era impossível alguém fazer os milagres, os sinais, os prodígios que Jesus fazia, sem que Deus estivesse com ele, sem que fosse da parte de Deus. As pessoas entendiam isso, então passavam a crer em Jesus após os seus milagres. Isso também acontece aí neste episódio específico, que Elias, nós vamos ler, mas Elias está lá numa situação muito complicada e ele resolve o ponto, tá? Vamos lá. Está lá em 1 Reis, capítulo 18, dos versos 30 a 39, tá? 1 Reis, capítulo 18, versos 30 a 39. Enquanto você vai achando na sua Bíblia, eu vou deixar os nossos recadinhos aqui. Então, vamos lá. Primeiro deles, queridos, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe o nosso vídeo aqui para mais pessoas, compartilhe para o maior número de pessoas que você puder, ajude-nos a chegar mais longe, ajude ao Evangelho de Jesus Cristo chegar mais longe, tá bom? E, obviamente, traga a sua bebida favorita para a gente iniciar o nosso dia juntos, tá? Vamos lá. Então, vamos lá, 1 Reis 18, do 30 ao 39. Acompanhe comigo. E Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou a lenha em ordem e cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. E disse: enchei 4 barricas de água e derramai-a em cima do sacrifício queimado e sobre a lenha. E ele disse: fazei-o pela segunda vez. E eles fizeram pela segunda vez. E ele disse: fazei-o pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez.
e a água escorreu ao redor do altar, e ele também encheu a trincheira de água. E sucedeu, na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que tenho feito todas essas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus, e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda também lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo viu isto, eles caíram sobre suas faces e disseram: O Senhor, Ele é Deus. O Senhor, Ele é Deus. Queridos, aqui nós temos uma situação, vou explicar para você o que estava acontecendo, tá? Na mesma situação, o rei Acabe, tá? Na época, que foi o que eu comentei, para quem não assistiu o nosso segundo vídeo da série, vídeo de terça-feira, nosso Café com Inspiração de terça, o rei Acabe foi um rei que ele foi muito ruim, né? E muito infiel, ele levou o povo a pecar muito contra Deus. E eles estavam, né, o povo estava adorando a outros deuses, a deuses estranhos. Sobretudo um deus que fica muito famoso ali na Bíblia, muito falado. Famoso não, mas fica muito falado na Bíblia, que é o chamado deus Baal, tá? Que era um deus ali dos vários povos que habitavam em Canaã. Cada povo tinha Baal como um deus específico, né? Ai, deus da fertilidade. Fertilidade não, mas deus da colheita, outro era deus não sei o quê, mas vários deles utilizavam esse mesmo deus Baal ali. E aí os israelitas passaram a adorar este deus. Chega um dado momento que, né, Elias ele chama a atenção do povo e ele, né, reúne todos os israelitas da época, e ele faz um pronunciamento ali e conclama a população a dizer assim, dizendo assim: queridos, olha, por quanto tempo vocês cochearão entre dois senhores? O que significa isso? Quanto tempo vocês vão ficar adorando um pouco Baal, adorando a Deus, adorando, né, entre esses deuses falsos e o verdadeiro Deus? Então, para hoje, para que vocês saibam que quem é o Deus verdadeiro, eu proponho um desafio. E aí ele desafia os profetas de Baal. E aí ele faz o seguinte desafio: construamos aí, né? Vamos construir 2 altares, vocês constroem um, eu construo outro. A gente vai pegar 2 novilhos, vamos matar eles e vamos colocar sobre o altar e vamos orar a Deus, né? Ou a Baal, e aquele ao qual o novilho for queimado, ali a gente vai ter certeza que foi o poder de Deus. E aí, assim é feito. E aí, os profetas de Baal fazem isso, eu não me lembro agora de cabeça, se não me engano, são 200 profetas, ou 600 profetas, eu não me lembro de cabeça agora aqui. E aí, eles começam a fazer vários rituais, e, né, começam a pegar, deixa eu ver aqui, porém os profetas de Baal são 450 homens, eram 450 profetas, e eles começam a fazer os mais variados rituais inclusive de, como é que chama? De autoflagelação. Nossa, gente, era um absurdo. E nada acontece. Nada acontece. E aí chega o momento, né? Elias até um dado momento ali, né? Estava bem de manhã, e clamaram de manhã até o meio-dia. E Baal, obviamente, não ouviu, né? Porque não existe esse Deus. E sucedeu, né, ao meio-dia, que Elias zombou deles e disse: gritai alto, porque ele é um Deus, ou está conversando, ou está meditando, ou está em uma viagem, ou porventura dorme e deve ser despertado. E eles gritaram alto e se cortaram segundo o seu costume, com facas e lancetas, e até que o sangue se derramou sobre eles. Então, enfim, foi um absurdo. E nada aconteceu. Então, Elias, mais crente que Deus faria um milagre,
e sendo realmente um profeta, Deus falava através dele, falava com ele e através dele, ele torna a situação ainda mais difícil, para que as pessoas realmente vissem que Deus é o único Senhor, que Senhor é o único Deus, desculpa, ao contrário, né? E, enfim, Deus é o único Senhor também. E aí ele pega, monta o altar, bota o novilho em cima, bota a lenha, bota o novilho e manda jogar água 3 vezes sobre o novilho. Até que ele faz uma valeta, né? E aí a água ela enche a valeta, fica tudo encharcado. E aí ele ora a Deus. E Deus manda o fogo do céu que consome tudo. Consome o novilho, a lenha, as pedras, diz ali que consome até o pó e lambe toda a água, ou seja, evapora toda a água. E aí eles abençoam, né, e reconhecem que o Senhor é Deus, tá bom? Então só você entender o que está acontecendo ali. E aí pra gente entender essa questão, olha só que importante, né? Todos os dias, todo dia, em todas as partes do mundo, pessoas pedem a Deus por milagres em sua vida. Enfim, se você conhece, né, você sabe, está numa igreja, quantas vezes a gente faz pedidos de oração, coisas de doença, realmente que a gente vê assim, nossa, é estágio terminal, a doença do fulano, a gente tem que estar pedindo um milagre mesmo para que ele se salve. Então, todo dia, pessoas pedem por milagres em sua vida. Os milagres maiores, assim, né, mais variados, é cura, libertação, emprego, organização e equilíbrio financeiro, prosperidade, alívio espiritual, libertação espiritual, enfim, os mais variados. Só que uma coisa importante, tá? O relacionamento com Deus, as pessoas costumam, né? Porque o relacionamento com Deus, inconscientemente as pessoas fazem isso, tá? O relacionamento com Deus é como se só é aquilo que Deus pode me trazer. O que Deus pode fazer por mim? Ah, não, Deus me abençoou, então agora eu sou fiel. Ah, não, Deus me disse não. Ah, então eu tô saindo da igreja. E, gente, vocês não fazem ideia do número de pessoas que que acontecem situações de Deus dizer não, ou acontecem situações dentro da igreja que a pessoa pega e sai da igreja. A pessoa não se dá conta. Ah, não, mas é porque lá tem muito erro dentro daquela igreja. Aí, né, quantas vezes a gente vê isso? Nossa, aconteceu tal coisa dentro daquela igreja. Queridos, a igreja não é um lugar perfeito. Ali é o local, ali é o hospital. Ali é para onde você vai. Você é um imperfeito, um pecador, e você está ali num monte de imperfeitos e pecadores. Por que se cria esse negócio? Ah, se a pessoa está na igreja, ela é santa. Não é, gente. Vou dizer para você que talvez a igreja seja o lugar onde, não talvez onde tem o maior número de pecado, né? Mas grande parte das pessoas vão lá para se aliviar, para buscar Deus. Então por que você cria, que você acha que na igreja não vai ter pecado, não vai ter disputa, não vai ter batalha, não vai ter egoísmo, não vai ter arrogância? Vai ter. Mas Jesus, ele diz, não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. E a igreja é um local cheio de doentes, buscando o médico Jesus Cristo. A diferença é que quem está na igreja, ou pelo menos a grande maioria, está lá de coração sincero buscando uma salvação, buscando uma cura, buscando uma redenção, buscando uma melhoria. E as pessoas que estão no mundo ignorando, estão lá sem fazer nada, achando que a qualquer momento Deus perdoa, que eu não preciso fazer nada, que está tudo bem. E não é assim. Então, o relacionamento com Deus não é só o que Deus pode me trazer. Então, quando você se decepcionar com um irmão da igreja, não saia da igreja. O irmão que te decepcionou, que te acusou e tudo mais, ele é um ser humano e ele erra como qualquer outro ser humano. Ele tem defeitos, ele tem pecados como qualquer outro ser humano. Mas a igreja é a igreja de Cristo. Você tem que ir para a igreja por Cristo, não pelos irmãos, não pelo pastor. Tem muita gente que o pastor, o reverendo, o padre da minha igreja, nossa, é um cara muito legal. Aí enquanto aquela pessoa está lá, você frequenta a igreja, o culto, a missa, a reunião, seja o nome que se chama na sua igreja, aí você frequenta a igreja, está tudo certo. Aí o padre é transferido, o pastor é transferido, aí você
Ah, não, esse que entrou no lugar é muito chato. Ou é muito não sei o quê. Ou começa a botar um monte de defeito. Aí você para de ir na igreja. Então você não estava indo na igreja por causa de Jesus. Você não estava buscando, você não estava lendo a Bíblia por causa de Jesus. Você estava por causa do seu pastor, por causa do seu padre, por causa do seu líder religioso. E não é assim, gente. Você tem que continuar fazendo parte da igreja, independente da pessoa ou das pessoas que estejam ali. Não importa. Não importa. E aí cria-se esses movimentos. Não precisamos mais da igreja, né? Os desigrejados. Isso é um mandamento, isso é uma prática contrária ao mandamento de Jesus, ao mandamento de Deus. Jesus, quantas vezes ele disse? Jesus, ele ia à sinagoga todo sábado. Aí você acha que agora você é melhor que Jesus, porque você não precisa mais da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Então sim, você precisa. Mas, Gregor, eu posso me conectar com Deus em qualquer lugar? Sim, mas na igreja você não vai só para se conectar com Deus. Você vai para recarregar as suas energias, mas também para recarregar as energias dos outros, querido. Você vai para a igreja para servir as outras pessoas, para confraternizar. Você não vai... O maior problema é que as pessoas vão para a igreja, sentam no banco, só absorvem, levantam e vão embora. Não, participe. Seja útil. Se voluntarie para as coisas. Mas, Gregor, eu já fiz várias vezes, ninguém nunca me chama. Continue se voluntariando. Um dia vai pintar uma oportunidade para você. Sirva os outros. Mas tem um grupo de oração. Mas você... porque aí eu quero o ponto. As pessoas querem ser líderes. Não. Tem pessoas que são boas para liderança, tem pessoas que não são. Tem pessoas que são boas para ir lá para frente, aparecer, fazer coisas. Tem gente que é de bastidor. Então, cada um dentro da sua, né, o famoso aquela frase, cada um no seu quadrado, ajudam a espalhar a mensagem do evangelho. Entendeu? Quando eu falo para você, pega esse link desse vídeo, compartilha esse vídeo com mais pessoas, é uma forma de a gente estar compartilhando a mensagem do evangelho. Tem pessoas que para aquilo ali já é muito. Porque nunca fizeram nada, assim, não no sentido que eu não estou dizendo que a pessoa nunca quis fazer nada, mas é que talvez nunca pôde, ou nunca conseguiu, ou realmente é complexa a realidade de vida, que aquele compartilhar de um vídeo, para ela é muito importante. É isso que eu estou querendo dizer para você. Todo mundo é útil. Todo mundo é útil, todo mundo pode ser útil. A pessoa que está lá na recepção da igreja, aquele que está lá dentro da igreja arrumando os bancos, aquele que serve, que pinta, o zelador da igreja, não importa quem seja. Todos são úteis e você pode ser também, tá? E aí, esse é o ponto, tá? Então o relacionamento com Deus não é só o que ele pode nos trazer, mas é tudo que a gente... o nosso amor por ele, pelo seu caráter, pela sua santidade, pela sua justiça, pela sua perfeição. E na situação lá, por 300 anos, cerca de 300 anos, Israel não teve um bom rei. Nenhum sequer. Nenhum sequer. Sobretudo aos olhos de Deus, né? Porque aos olhos de Deus, além de ser um bom administrador político, financeiro, de justiça, o rei precisava ser fiel a Deus. Isso é ser um bom rei aos olhos de Deus, um bom líder aos olhos de Deus. Um bom pastor, um bom padre, um bom líder religioso é aquele que é um bom administrador de recursos, de pessoas, um administrador político no sentido de ajustar as questões dentro da igreja, e um administrador espiritual, de justiça, de julgar as causas internas da igreja. Mas, acima de tudo, tem que ser um grande líder espiritual, de aproximar as pessoas de Deus. Esse é o grande papel, tá? E aí, o rei Acabe, como já falei, a última coisa que ele fazia era aproximar as pessoas de Deus, e também não era um bom em nenhuma das outras coisas, nem político, nem financeiro, nem de justiça, nem nada.
Então, essa questão que eu estou querendo dizer para você hoje, né, trazendo para a nossa vida, querido. Para a nossa vida de hoje, não adianta ser apenas um bom profissional, um bom cidadão, um bom vizinho, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho. Não adianta só isso. Um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha. Não adianta só isso. Você tem que ser servo fiel do Senhor. Um servo fiel do Senhor. Esse é o grande ponto. E aí, como eu falei, né, esses reis levaram o povo a servir deuses estranhos, como Baal, Astarote e tantas outras ali que acaba aparecendo os nomes ali na Bíblia, né? E aí chega esse momento que Elias faz, né? Deus provê um milagre ali e através por meio daquela ação miraculosa foi provado ao povo que só existe um Deus. Só existe um Deus. E o povo voltou a adorar e servir ao Senhor nosso Deus. Então, por que o que eu falo ali, que o milagre ele leva à adoração? Por causa disso. Assim como Jesus depois vai fazer milagres, as pessoas levam a crer nele, que ele era o Messias, que ele era o ungido do Senhor, que ele era o Filho de Deus, e passam a adorá-lo, na época acontecia a mesma coisa. E aí uma coisa importante, tá? Devemos pedir milagres a Deus. É óbvio que sim. Nós devemos pedir milagres a Deus em todos os momentos. Devemos pedir milagres. Tem gente que acha que não. Deus, né? Quantas vezes eu já ouvi em discussões, né, de lição da escola sabatina, ou de outros estudos, de estudo bíblico, alguma coisa do tipo, quantas vezes a gente... eu já vi pessoas dizendo assim, não, eu só posso pedir salvação para Deus. Querido, querida, você está colocando limite no Todo-Poderoso. Um dos nomes que é chamado Deus na Bíblia é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus das montanhas. Deus, ele tem todo o poder, ele tem comando de tudo. E você vai dizer que você só pode pedir salvação para Deus? Você pode pedir o que você quiser para Deus, desde que seja de coração sincero. Que não seja com soberba, com arrogância, que não seja... Você pode pedir, como eu falo, você pode pedir prosperidade para Deus. Hoje mesmo, né? Foi quando que eu fiz um post esses dias atrás. Dias atrás eu fiz um post no meu Instagram falando sobre essa questão de que, né, Deus é justo e ele ama a prosperidade do seu servo. Está lá em Salmos, acho que 35, 27. 35, 27 tem ele diz lá que o Senhor seja engrandecido aquele que ama, o Senhor é justo e seja engrandecido aquele que ama a prosperidade do seu servo. Deus ama a prosperidade do servo. Deus é justo. Só que aí é um ponto, Deus é justo. Então você pode pedir prosperidade para Deus sim, não é pecado. Só que com que intuito você está fazendo isso? Com o intuito único exclusivamente de você ostentar, que é a palavra do momento, né? Ostentar, esbanjar, só aproveitar as coisas do mundo? Não. Você utilizar esses recursos, sim, para você aproveitar também. É óbvio que sim. Deus não fez um mundo tão lindo, com tantas maravilhas, para que nós não pudéssemos desfrutar disso. Deus, né? A gente deve desfrutar. Se tem condições, viaje, conheça o mundo inteiro. Não é pecado. Só que use os seus recursos, a prosperidade que Deus lhe dá, para abençoar a vida de outras pessoas, para ajudar o evangelho a chegar mais longe, para ajudar a igreja a propagar a mensagem do evangelho. Entendeu? Então, se esse for o seu intuito, Deus vai te ajudar a prosperar. Então, não crie limites para Deus. Então, sim, devemos pedir milagres para Ele. Mas também temos que entender que nem sempre o milagre será algo sobrenatural. Nós pedimos um milagre para Deus quando o meu sobrinho nasceu ano passado. Ele nasceu com um problema, ele precisou de fazer uma cirurgia. Imagina uma cirurgia num recém-nascido. Ele não tinha 30 dias de vida quando ele fez uma cirurgia. Gente,
cirurgia que ele teve que abrir, né? Então é complexo. Você pede um milagre para Deus ali, para que Deus cuide dele, para que nada aconteça, para que ele se salve, para que fique tudo bem, a saúde dele fique perfeita, que ele possa viver uma vida normal. É um milagre. Se você não consegue ver os pequenos milagres que Deus faz, você acha que todo milagre são coisas grandiosas? Não. Não mesmo. Nem todo milagre é algo extraordinário, é algo sobrenatural. Então isso é uma coisa importante de ser entendido. Peça os milagres a Deus, mas fique atento aos pequenos milagres, porque muitas vezes você acha que vai ser uma coisa do nada. Ah, Deus fez ali, né? A minha vida virou da noite para o dia. E muitas vezes não é assim. Deus está providenciando o milagre através de orientando você nas escolhas certas. Você pede prosperidade para Deus. Aí você acha que na manhã você vai olhar o saldo da sua conta e vai ter lá milhões e milhões de reais na sua conta. Não. Até porque prosperidade não é dinheiro. Não é só dinheiro. Entendeu? É aquela questão. Nem todo rico é próspero, mas todo próspero é rico. Entendeu? Pessoa que é próspera, eu não digo rico milionário, não é isso que eu tô falando. Pessoa que é próspera, por que é prosperidade? É aquela pessoa que não tem falta de nada. Isso é ter prosperidade. Entende? Pessoa que tem abundância de tudo. Eu não tenho falta. Talvez eu não tenha, meu Deus, eu não sou o homem mais rico do mundo, nem perto disso. Mas, cara, nunca me falta nada, eu tenho tudo, eu faço tudo que eu quero e tal. Próspero. E é rico também dentro daquele contexto. É isso. As pessoas acham que hoje existem certos rótulos. Rico é pessoa que tem tal coisa, tal status. Tal... Não, próspero é quem tem muito dinheiro. Não é isso. Tá? Então isso é importante a gente entender. E entender que nem sempre os milagres de Deus vão acontecer de uma hora para outra e de forma sobrenatural. Muitas vezes, né, questão ali, você pediu prosperidade, Deus vai começar a te levar a tomar melhores decisões para que você daqui a pouco, daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, você se torne a pessoa, sei lá, mais próspera da sua família. Que tem níveis de prosperidade também. Você acha que, não, prosperidade eu tenho que ser o homem mais rico do mundo para ser próspero. Não. Às vezes você vem de um contexto de que você vem de uma família extremamente pobre, de algo extremamente precário. E aí você vai ser a primeira pessoa da sua família que vai se formar numa faculdade, a primeira pessoa da sua família que vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um exemplo, tá? E que vai ter um salário fixo, que vai ser a primeira pessoa da sua família que vai ter um emprego, que você vai se aposentar muito bem, né? Acima da grande maioria das pessoas, e vai viver uma vida confortável, sabe? Você vai ser a primeira pessoa da sua família que vai ter uma casa própria. Entende? São níveis de prosperidade, queridos. Isso que a gente tem que entender também. Tá? Óbvio que a pessoa que tem sonhos grandes não é errado também. Eu venho de uma situação muito precária e eu quero ser um multimilionário. Ok, trabalhe para isso, faça as escolhas, analise, faça seu planejamento e analise quais são as escolhas. As coisas que você está fazendo hoje, sob a orientação de Deus, estão te aproximando ou te afastando de ser um homem multimilionário, uma mulher multimilionária como você quer? Entende? Esse é o ponto. E, então, essa é a questão. Entenda que nem sempre vai ser algo sobrenatural, os milagres de Deus, e que, através desses milagres, desses sinais, prodígios, maravilhas, o nome de Deus seja exaltado. Quando Deus fizer um milagre na sua vida, entenda que não foi você, foi Deus que fez. Compartilhe isso com as outras pessoas. Faça as pessoas saberem que não foi mérito seu, que não foi pelo seu braço, foi Deus. Você pediu para Deus. Você não fez nada. Deus abençoou você. Faça as pessoas saberem. E, né, que o nome de Deus seja exaltado e que as pessoas ao nosso redor, entenda o que eu estou querendo dizer? Eu fiz uma anotação aqui para complementar. Em que sentido? Você foi abençoado de forma grandiosa.
Faça as pessoas ao seu redor, sejam elas crentes ou não crentes, façam elas saberem que Deus te abençoou. Você não precisa dizer, eu ganhei tanto esse mês. Não, olha só, esse mês foi um mês que Deus me abençoou muito mais do que eu merecia. E foi Deus que fez, não fui eu. Foi Deus que fez. E aí, por quê? Porque isso vai ser dado testemunho, as pessoas vão ter contato com Deus até o ponto de chegar e elas falarem a mesma frase que está lá no verso 39 de 1 Reis, capítulo 18, verso 39. Que eles falam, né? E quando o povo viu isto, eles caíram sobre suas faces e disseram: o Senhor, Ele é Deus. O Senhor, Ele é Deus. Que você possa testemunhar os grandes milagres da sua vida para as outras pessoas, mas também os pequenos milagres também, e que todos na sua volta possam também dizer que o Senhor é Deus. Certo, queridos? Fiquem com Deus, um excelente dia para você e nos vemos amanhã no fechamento da nossa série sobre os milagres incríveis do nosso Senhor. Tá bom? Um beijo grande, fique com Deus e até amanhã.